Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do Ciência e Bíblia. Se você aprecia reflexões de grande profundidade sobre a Palavra de Deus e suas fundamentações históricas e científicas, te convido a já se inscrever em nosso canal. Já deixe seu like neste vídeo e muito obrigado por apoiar nosso trabalho. Bem, no estudo de hoje, propomos que você imagine o seguinte cenário: o deserto do Sinai. Uma paisagem árida de rochas e céu. No centro deste vazio, um acampamento, pessoas ainda marcadas pela memória recente da escravidão no Egito e pelo milagre da travessia do Mar Vermelho. E então, no horizonte, uma figura desce da montanha. Moisés, que havia subido ao cume do Monte Sinai 40 dias antes, agora retorna. Em suas mãos ele carrega as 2 tábuas de pedra, gravadas pelo próprio dedo de Deus. Mas é seu rosto que captura imediatamente a atenção. A pele de seu rosto resplandece. Não é um brilho suave, não é um reflexo bonito da luz do sol poente. É uma radiação ativa, sobrenatural, uma luz que emana de dentro para fora. É a glória tangível, visível, a glória física do Deus vivo, impressa na carne humana. A reação do povo é instantânea. O medo, Arão e todos os filhos de Israel veem aquela luz e temem se aproximar dele. Há algo neste brilho que é ao mesmo tempo atraente e aterrorizante. Atraente porque é belo, é divino. É a prova visível do encontro com o sagrado. E aterrorizante, porque confronta sua própria condição. Eles não brilham assim. Suas faces não irradiam a glória divina. Há uma santidade nesta luz, que os faz conscientes de sua própria profanidade. Mas, com o passar do tempo, conforme Moisés fala com o povo, e se afasta do ambiente imediato da Montanha Santa, esse brilho, essa radiação gloriosa, começa a desvanecer-se, vai diminuindo, perdendo intensidade. E Moisés, percebendo este fenômeno, toma uma decisão significativa. Ele coloca um véu sobre seu rosto. Mas por que a glória se desvanece? E por que escondê-la? E por que a física espiritual revelada no rosto de Moisés, a dinâmica da glória recebida, mantida e perdida, é a mesma física que opera em nossas almas hoje? Se aconteceu com Moisés, o homem que falava com Deus face a face, quanto mais pode acontecer conosco nos dias de hoje? O apóstolo Paulo, na sua 2ª carta aos Coríntios, explica que era uma glória que estava sendo progressivamente apagada, cujo poder estava sendo neutralizado pelo tempo e pela distância da fonte. Aqui descobrimos o primeiro princípio da física espiritual. A glória refletida não é autossustentável. Moisés não se tornou uma fonte primária de luz. Ele se tornou apenas um espelho. E espelhos, por definição, só refletem a luz quando são posicionados corretamente em relação à sua fonte, e também quando são mantidos limpos. No topo do Sinai, Moisés estava na posição perfeita. Ele estava na presença imediata de Deus. O ambiente era de santidade absoluta, e sua atenção estava completamente focada. Ele era como um espelho perfeitamente alinhado sob o sol do meio-dia e refletindo intensamente a luz divina. Mas quando ele desceu, Moisés se afastou da montanha. Ele entrou em um ambiente diferente, com todas suas tensões, murmurações, idolatrias e atividades mundanas dos israelitas. Gradualmente, quase imperceptivelmente no início, o alinhamento mudou. O espelho começou a se desviar do sol, a poeira do deserto, as preocupações, as responsabilidades, as distrações do dia a dia, tudo começou a se acumular sobre a superfície reflexiva de sua alma, e o resultado foi inevitável. O brilho diminuiu. Não porque Moisés tivesse cometido algum pecado grave imediatamente após descer, não porque Deus tivesse retirado sua graça, mas simplesmente porque a glória refletida exige contínua exposição à fonte da glória. É um princípio que vemos em toda a criação. Uma panela retirada do fogo acaba esfriando. Uma bateria desconectada do carregador, acaba descarregando. E também uma planta afastada da luz e do calor acaba morrendo. Suas folhas murchando. Moisés experimentou em seu rosto o que nós experimentamos espiritualmente em nossa alma. A graça recebida em um momento de intensa comunhão não é um capital permanente que podemos gastar indefinidamente. É um fluxo que requer contínua conexão com a fonte. Moisés, ao descer do Sinai, não perdeu sua salvação. Não foi rejeitado por Deus, mas ele experimentou o que todo crente experimenta quando se afasta da comunhão íntima: o desvanecimento da glória perceptível. A paz que transbordava se tornou uma memória, a certeza que ardia como fogo se tornou uma brasa que se apagou. A alegria que cantava em silêncio na alma se tornou um eco distante. É o processo espiritual do desvanecimento. Lento, quase imperceptível, dia a dia, mas devastadoramente evidente. Quando olhamos para trás após semanas ou meses, Moisés percebe que o brilho está desvanecendo. Êxodo 34 nos diz: quando Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Mas entrando Moisés perante o Senhor, para falar com ele, removia o véu,
até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe havia sido ordenado. Assim, pois, os filhos de Israel viam o rosto de Moisés, que resplandecia, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o rosto, até entrar para falar com Deus. Por que o véu? O texto parece sugerir que era para que o povo não visse o desvanecimento. Paulo confirma esta interpretação em 2 Coríntios 3:13. E não somos como Moisés, que punha véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. De fato, tendemos a esconder nosso desvanecimento espiritual, em vez de buscarmos renovação. O véu de Moisés representa todas as estratégias que desenvolvemos para mascarar nossa distância de Deus. Em vez de reconhecê-la e corrigi-la, vamos tentar identificar alguns dos véus modernos que temos usado em nossas vidas. Primeiro, o véu da religião por esforço. Este é talvez o véu mais comum em nossas igrejas hoje. Continuamos indo aos cultos, servindo nos ministérios, enquanto que em nosso interior, o brilho já se foi há muito tempo. Nos tornamos especialistas em simular vida espiritual, quando na verdade estamos experimentando um lento desvanecimento do brilho de Deus em nós. Jesus confrontou esta realidade na igreja de Éfeso no livro de Apocalipse, capítulo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esgotar. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Essa afirmação de Jesus é realmente bastante forte, não acha? Vamos agora conhecer o segundo véu. O véu do conhecimento teológico, que se refere ao conhecimento intelectual sobre Deus, mas sem o conhecimento experimental de Deus. Podemos discorrer sobre teologia sistemática, debater pontos doutrinários ou citar versículos em contexto, mas nunca termos tido de fato um encontro verdadeiro com o Deus vivo. Nós nos tornamos como os fariseus, que Jesus descreveu em Mateus 23, na cadeira de Moisés, se assentaram os escribas e os fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Bem, quanto ao terceiro véu, temos o véu da aparência espiritual. Este véu é particularmente insidioso nessa atual era das redes sociais, onde podemos curar cuidadosamente uma imagem pública de espiritualidade, enquanto na verdade nossa vida privada está seca. Jesus condenou esta hipocrisia com palavras duríssimas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas em seu interior estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós em seu exterior podem até parecer justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Mateus 23, versículos 27 e 28. O véu da aparência nos permite manter o respeito da comunidade e a admiração dos outros crentes, mesmo quando nossa conexão com Deus está tão fraca que mal conseguimos orar 5 minutos, sem que nossa mente venha devagar. E por fim temos também ainda o véu do comparativismo. Quando usamos uma reflexão de comparação favorável com outros irmãos. Bem, posso não estar tão bem espiritualmente quanto antes, mas estou melhor do que aquela pessoa. Este véu nos permite ignorar nosso próprio desvanecimento, porque estamos focando no desvanecimento maior que observamos nos outros. É a aplicação espiritual da parábola do fariseu e do publicano, em Lucas 18, onde justificamos nossa condição, não por nossa proximidade de Deus, mas por nossa distância menor de Deus, comparada a dos outros. E na verdade, por que preferimos os véus ao invés de um processo de renovação sincera? A psicologia por trás desta preferência é complexa, mas podemos identificar 3 motivações principais. Primeiramente, o medo. Temos medo do que as pessoas irão pensar, se perceberem que não somos tão espirituais quanto aparentamos. Temos medo do julgamento, da rejeição, da perda de status na comunidade de fé. Os israelitas temeram a glória plena, enquanto que nós tememos a exposição da ausência de glória. Em segundo, o orgulho, a necessidade de admitir que precisamos nos reconectar, admitir que nos afastamos, que nosso brilho desvaneceu. Isso fere nosso orgulho espiritual. Preferimos manter a ilusão de autossuficiência. Eu consigo administrar minha vida espiritual sozinho, mesmo quando as evidências apontam para o contrário. Em terceiro, a inércia espiritual. É mais fácil colocar um véu e manter as aparências, do que empreender a jornada de retorno à presença de Deus. De fato, a subida ao Sinai exigia esforço, tempo, afastamento das responsabilidades diárias. O véu era realmente uma solução rápida, fácil e que permitia que Moisés continuasse suas atividades, sem interrupção. Mas aqui está a verdade devastadora sobre todos os véus. Nenhum deles pode restaurar o brilho. Todos apenas escondem o desvanecimento. O véu pode enganar as pessoas ao redor, e pode até por um tempo enganar a nós mesmos, mas não engana a Deus jamais. E, mais importante, os véus não resolvem o problema. É como colocar um curativo com uma decoração bonita sobre uma ferida de câncer.
Pode até melhorar a sua aparência, mas a doença continuará progredindo por baixo. Se a história terminasse aqui, com Moisés colocando o véu sobre seu rosto desvanecente, teríamos apenas um relato triste de glória perdida e disfarçada. Mas graças a Deus a história não termina com esse fato, porque no mesmo capítulo onde Paulo discute o véu de Moisés, ele apresenta uma alternativa radical, uma solução que não estava disponível no Antigo Pacto, mas que está disponível para nós. Hoje, a segunda carta de Paulo aos Coríntios 3:18 declara: Mas todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito Santo de Deus. Esta é a diferença radical entre o Antigo e o Novo Pacto. Moisés tinha uma glória externa e devanecente. Nós temos uma transformação interna e uma transformação progressiva, mas esta transformação ainda está condicionada ao contemplar. O Espírito Santo opera a transformação, mas ele o faz através dos meios que Deus estabeleceu. E estes meios são os canais através dos quais contemplamos a glória do Senhor. Vamos examinar estes canais práticos. O primeiro canal é a contemplação através da palavra. Jesus disse em João 15:7: Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. A palavra-chave é permanecer. Não é uma mera leitura ocasional. Não é estudo esporádico e superficial, mas sim a permanência, a habitação, é deixar que as palavras de Cristo façam morada em nós. O Salmo 1 descreve o homem bem-aventurado como aquele cujo prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. A meditação bíblica não é mera leitura, é mastigação lenta, digestão reflexiva, internalização profunda. É através deste processo que a glória de Deus, revelada nas Escrituras, vai se transferindo para a nossa alma. No segundo canal, temos a contemplação através da oração. A primeira carta aos Tessalonicenses 5:17 ordena: orai sem cessar. Esta não é uma chamada para ficarmos de joelhos constantemente o dia inteiro, mas para uma postura de contínua consciência da presença de Deus, estarmos em contínuo diálogo interior com o nosso Criador. É a oração como respiração espiritual, não tanto um evento, mas um ambiente. A oração é o espaço onde passamos de conhecer sobre Deus para conhecer a Deus. É onde a teologia se torna experiência. É onde as doutrinas sobre a glória de Deus se tornam encontros com a glória de Deus, como escreveu certo pastor renomado. O homem que luta com Deus na oração sai marcado dessa luta, mas marcado para sempre, com uma semelhança com Deus, que não pode ser conseguida de nenhuma outra maneira. Temos no terceiro canal a contemplação através da comunhão. A carta aos Hebreus no capítulo 10 exorta: precisamos nos considerar também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de nos congregar como é costume de alguns, antes nos admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A comunidade da fé não é opcional para o crescimento espiritual. A congregação é essencial, porque é no corpo de Cristo que vemos a glória de Deus refletida em outros espelhos e de outros ângulos. É onde nossa visão distorcida é corrigida pela visão dos outros. É onde nosso desvanecimento é notado por irmãos amorosos que nos chamam de volta à luz. A igreja é o lugar onde múltiplos espelhos, todos voltados para Cristo, refletem sua glória uns para os outros, criando um ambiente de luz multiplicada e que ilumina a todos. O quarto canal se refere à contemplação através da adoração. O Salmo 22 declara que Deus habita nos louvores de Israel. Há uma manifestação especial da presença e glória de Deus quando seu povo o adora em espírito e em verdade. João 4:23 e 24. A adoração não é principalmente sobre nosso prazer, embora também traga profundo prazer à nossa alma, mas ela é sobre a exposição da nossa alma à glória do Pai. É nos posicionarmos diante da beleza, da santidade, da majestade e do amor de Deus, até sermos transformados pelo que contemplamos. A adoração autêntica nos tira do centro e coloca Deus no centro. E nesta recentralização, nesta reorientação do espelho de nossa alma, nós somos realinhados com a fonte de luz. E o brilho é restaurado em nossa face. E o quinto canal é o que mostra a contemplação através do sofrimento. Um canal de contemplação que frequentemente negligenciamos, mas que as Escrituras apresentam como profundamente transformador. A carta aos Romanos, no capítulo 5, descreve esta dinâmica. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Pelo Espírito Santo que nos foi dado, é justamente no sofrimento que muitos véus são arrancados à força, as máscaras caem,
as pretensões se desfazem, e nesta nudez espiritual, somos levados a uma contemplação mais profunda, mais desesperada e mais real da glória de Deus. Não porque Deus cause o sofrimento, mas porque Ele o redime, usando esse sofrimento para nos afastar das sombras e nos forçar a olhar para a única luz que pode nos sustentar nas trevas. Moisés desceu do Sinai com um rosto que brilhava, mas que também desvanecia. Nós, pelo novo pacto em Cristo, temos acesso a uma realidade superior. Não rostos que brilham temporariamente, mas pessoas que são transformadas permanentemente. Mas esta transformação não é automática. Não é um presente que recebemos uma vez e depois esquecemos. É um processo contínuo, que depende de uma escolha contínua. A escolha entre o véu e o rosto desvendado. O véu representa todos os mecanismos de autodefesa espiritual que desenvolvemos, seja a religiosidade superficial, ou o conhecimento estéril, ou as aparências cuidadosamente curadas, ou as comparações favoráveis. O rosto desvendado representa a vulnerabilidade da fé genuína, a admissão da necessidade, a busca intencional, a exposição honesta, a dependência constante. Esta escolha se apresenta a nós diariamente, em momentos pequenos e grandes. Quando escolhemos entre rolar nas redes sociais ou abrir a Bíblia, quando escolhemos entre reclamar das circunstâncias ou buscar a Deus em oração, quando escolhemos entre manter uma imagem ou confessar uma fraqueza a um irmão, quando escolhemos entre o entretenimento que anestesia ou a adoração que transforma. Cada uma destas escolhas é um fio no tecido do véu, ou um passo em direção ao rosto desvendado. O convite final das Escrituras não é para tentarmos fabricar nosso próprio brilho através de esforço heróico. Não é para nos esforçarmos mais, tentarmos mais, ou nos disciplinarmos mais, embora a disciplina tenha seu lugar. O convite é muito mais profundo e muito mais gracioso. Voltem-se para mim, diz o Senhor, e sejam salvos. Isaías 45, versículo 22. Nos acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4:16. A glória que desvanecia no rosto de Moisés apontava para uma necessidade que o antigo pacto não podia satisfazer, a necessidade de uma transformação interna operada pelo Espírito, através da contemplação constante de Cristo. Esta necessidade foi satisfeita na cruz e está disponível a cada um de nós, hoje, através da fé. Que nós tenhamos a coragem de tirar o véu, de parar de esconder nosso desvanecimento espiritual e começarmos a buscar a renovação do brilho que precisamos em nossa face. Que possamos nos posicionar dia após dia na corrente de águas vivas da graça de Deus. Porque a promessa é clara: aqueles que contemplam com um rosto desvendado são transformados, de glória em glória, até que um dia não reflitam mais a luz, mas brilhem com a própria luz do sol da justiça, em cuja presença não há necessidade de sol ou lua, porque a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse 21:23. Muito obrigado por chegar até aqui. Se este conteúdo falou ao seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe nos comentários qual véu você reconhece que tem usado e qual passo prático você dará esta semana para contemplar com o rosto desvendado. Até o próximo vídeo.